Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula, vamos falar na história sobre os meios de transporte, da página 213. No seu dia a dia, quais tipos de transporte você costuma utilizar para se locomover? Carro, ônibus, trem ou bicicleta? Você consegue imaginar como eram os meios de transporte no passado? Como você se locomove na sua cidade? A maneira mais simples de uma pessoa ir de um lugar a outro é caminhando. Mas o que fazer quando se tem de ir a um local muito distante ou de forma mais rápida? Quando não é possível ir andando? Para esses casos, existem os meios de transporte. Além de auxiliar no deslocamento de pessoas, os meios de transporte também servem para transportar mercadorias. Por isso, eles são muito importantes para o nosso dia a dia e para o comércio. Você já observou quais deles estão presentes na sua rua ou no seu bairro? Observe aqui a ilustração ao lado. Tipos de meios de transporte. Os meios de transporte são classificados em aéreos, aquáticos e terrestres. Cada um deles é utilizado para uma finalidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Meios de transporte aéreos. Os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam pelo ar. Eles são utilizados para percorrer grandes distâncias rapidamente, transportando pessoas ou mercadorias. O balão é o mais antigo meio de transporte aéreo, movido a ar quente. Hoje ele é usado principalmente no transporte de pessoas em passeios turísticos. O avião é o maior meio de transporte aéreo. Com ele é possível ir de São Paulo ao Rio de Janeiro em poucos minutos, ou de um continente ao outro em algumas horas. O helicóptero é o meio de transporte aéreo comum nas grandes cidades. Ele costuma ser usado em deslocamentos rápidos e no resgate de vítimas de acidentes. Meios de transporte aquáticos. Meios de transporte aquáticos são aqueles que se deslocam pela água. São exemplos: barcos, navios, lanchas, canoas, entre outros. O transporte aquático possui várias finalidades, desde o transporte de pessoas até o de grandes quantidades de mercadorias. Então, o navio é muito usado no transporte de pessoas e de cargas, podendo levar muitas toneladas dos mais diversos produtos de um local a outro. A canoa é um meio de transporte muito utilizado pelos povos indígenas no Brasil. Meios de transporte terrestres. Os meios de transporte terrestres são aqueles que se deslocam por terra, asfalto ou trilhos. Os veículos terrestres mais comuns são as carroças, os automóveis, também chamados de carros, as motocicletas, as bicicletas, os ônibus, os caminhões, os trens e o metrô. O carro e a motocicleta são os meios de transporte individuais mais utilizados pelas pessoas. A carroça é um dos meios de transporte mais antigos. Ela é movida por tração animal, ou seja, por cavalos, burros ou bois. Ainda utilizada nos dias de hoje, especialmente na zona rural. Na foto, uma carroça sendo usada em um sítio no município de Marmelópolis, que fica em Minas Gerais. A bicicleta é um meio de transporte terrestre, ecológico, pois não polui o meio ambiente. Muitas pessoas a utilizam para se deslocar. Atualmente, em algumas cidades brasileiras, existem ciclovias, que são espaços exclusivos para bicicletas, em que os ciclistas podem se deslocar com segurança. O trem é um meio de transporte muito antigo no Brasil, fazendo parte da história, da nossa história, né? Desde o século XIX. Desde então, ele passou por muitas inovações tecnológicas, mas continua sendo usado para transportar cargas e pessoas. Há trens urbanos que transitam apenas dentro de uma cidade específica e trens intercidades
que transitam entre diferentes cidades. O metrô é um dos transportes coletivos mais utilizados nas grandes cidades atualmente. Movido à eletricidade, ele percorre grandes distâncias em curtos períodos de tempo, em túneis, sem ocupar espaço no trânsito entre os veículos. O caminhão. O caminhão é um dos principais meios de transporte de mercadorias no Brasil. Ele leva produtos de uma região a outra, pelas rodovias, percorrendo longas distâncias em horas ou dias. Atualmente, o ônibus é o meio de transporte coletivo mais usado no mundo. Ele pode transportar até 70 passageiros de uma vez. Se esse mesmo número de pessoas utilizasse meios de transporte individuais, ocuparia mais espaço nas ruas e emitiria muito mais poluentes. Agora vamos falar um pouquinho do trânsito. Chamamos de trânsito o movimento de pessoas e de veículos pelas ruas, avenidas, rodovias e estradas. Para manter o fluxo de pessoas e veículos organizado, a fim de evitar acidentes e aumentar a segurança das pessoas, existem algumas leis que devem ser respeitadas por pedestres e motoristas. Observe a imagem a seguir. Aqui. Os pedestres devem se locomover sempre pela calçada antes de atravessar a rua e, portanto, olhar para os dois lados atentamente, verificar os sinais de trânsito e seguir sempre pela faixa de pedestre, certo? Veículos não motorizados também necessitam obedecer às regras de trânsito. As bicicletas, por exemplo, onde não há ciclovias, tendem a circular no mesmo sentido dos carros. Os ciclistas só podem andar na calçada se descerem da bicicleta. Eles também devem usar os equipamentos de segurança exigidos, certo? Os veículos motorizados, como carros, motos e caminhonetes, precisam circular pelas ruas respeitando a sinalização e os limites de velocidade. Além disso, eles devem estacionar somente em locais permitidos. Tá? Sinalização de trânsito agora. A sinalização de trânsito serve para garantir a segurança de motoristas e pedestres nas ruas, avenidas e rodovias. Existem diversas placas de trânsito para orientar os motoristas. Conheça algumas delas. Proibido estacionar, parada obrigatória, área escolar, presença de crianças na área. O semáforo, vamos falar um pouquinho. Outro instrumento importante para a segurança no trânsito é o semáforo. Existem dois tipos de semáforo, um para motoristas e outro para pedestres. O semáforo para os motoristas é formado por 3 luzes, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Elas ajudam a organizar o tráfego de veículos. É muito importante respeitar as indicações das luzes. Você sabe o que elas significam? Veja a seguir. A luz vermelha significa pare. Ela indica que o motorista deve parar o carro. A luz amarela significa atenção. Ela dá o sinal ao motorista de que a qualquer momento ele pode ter de parar. Portanto, ele deve diminuir a velocidade do veículo. E a luz verde significa siga. Ela indica que o motorista pode andar normalmente pela rua. Já o semáforo para os pedestres costuma estar próximo à faixa de pedestres. Ele ajuda as pessoas a atravessar a rua com segurança. Veja a ilustração. A luz vermelha aqui indica que o pedestre não pode atravessar a rua. Ele deve aguardar até a luz ficar verde. A luz verde indica que o pedestre pode atravessar a rua, como vocês estão vendo aqui. Para saber mais,
A era do automóvel. A partir da década de 1950, quando a indústria automobilística se instalou no Brasil, a quantidade de veículos automotores cresceu muito nas cidades brasileiras. Isso gerou problemas como poluição do ar por conta do excesso de gases que são emitidos pelos veículos e congestionamentos. O congestionamento ocorre quando muitos carros passam pelo mesmo trajeto e acabam ficando muito tempo parados ou movimentam-se devagar. Vários fatores contribuem para os congestionamentos, como a falta de investimentos nos meios de transporte coletivos, de planejamento e de organização de vias. Os horários em que há um maior número de veículos nas ruas e avenidas são conhecidos como horários de pico. Nesses horários, a maioria das pessoas está indo para o trabalho ou voltando dele, e as ruas e avenidas costumam ficar congestionadas. Para enfrentar esse problema, os motoristas podem colaborar. Por exemplo, utilizando o transporte coletivo com mais frequência. Outra opção muito interessante é o uso da bicicleta, um meio de transporte alternativo, que além de não ser poluente, traz benefícios à saúde. Então aqui está a foto aqui ao lado, né? Fotografia de um congestionamento, né? No fim de tarde, na Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Continuando aqui a leitura, né? Na página 222, os meios de transporte têm história. Até cerca de 1800, o transporte de pessoas e de mercadorias no Brasil era feito principalmente por carroças, cavalos e mulas. A partir dessa época, várias invenções foram surgindo e provocaram grandes transformações nos meios de transporte. Conheço um pouco da história de alguns deles. A locomotiva a vapor. Uma das maiores mudanças nos transportes ocorreu há mais de 200 anos, com a invenção da locomotiva a vapor. Um trem puxado por uma dessas locomotivas passou a conseguir transportar rapidamente uma grande quantidade de passageiros e de mercadorias. Em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, que ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. Com o passar dos anos, novas ferrovias foram sendo instaladas. Por volta de 1950, o trem havia se tornado o principal meio de transporte nas cidades mais importantes do país. Então aqui está a fotografia, aqui mostra a locomotiva baronesa, que puxou o primeiro trem a circular no Brasil. Atualmente, ela está exposta, né, no Museu do Trem, no município de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. O bonde elétrico. Vamos falar um pouquinho do bonde elétrico. O transporte de pessoas nas cidades foi facilitado com a utilização do bonde elétrico. A primeira cidade em que esse meio de transporte foi utilizado de forma regular foi Cleveland, nos Estados Unidos, a partir de 1884. No Brasil, a primeira cidade a utilizar o bonde elétrico foi o Rio de Janeiro, em 1892. Poucos anos depois, várias outras cidades brasileiras também passaram a utilizar esse meio de transporte, como São Paulo, em 1900, e Recife, em 1914. Então, aqui, na fotografia aqui, mostra um bonde elétrico circulando por uma rua da cidade de São Paulo, por volta de 1902. O automóvel. A introdução de novos meios de transporte nas cidades por volta de 1900 gerou muitas transformações no modo de vida das pessoas. Um dos meios de transporte que causaram maior impacto foi o automóvel, como vocês estão vendo aqui, ó, em uma rua da cidade do Rio de Janeiro, né, no ano de 1912. Aqui. E, para saber mais aqui da página 224, os meios de transporte tradicionais. Tá fazendo a leitura também. Em alguns países são utilizados meios de transporte muito diferentes daqueles que costumamos usar. Veja a seguir alguns exemplos aqui. A cidade de Veneza, na Itália, é cortada por vários canais de água. Para se deslocar por eles, a população utiliza o vaporetto, que é um barco capaz de transportar várias pessoas. Outra opção são as gôndolas, que são embarcações compridas e estreitas, movidas a remo,
pelo gondoleiro. Na foto, vaporetos e gôndolas transportam pessoas em Venezas. E na Índia, a população utiliza elefantes como meio de transporte. Por serem muito fortes, os elefantes também transportam cargas pesadas. Para subir no animal é necessário usar uma escada. Na foto, elefantes usado para o transporte de turistas na cidade de Amber, na Índia, em 2009. E aqui, na China, um dos meios de transporte é o rickshaw, né? Trata-se de charrete, puxada por uma pessoa, a pé ou de bicicleta. Ele é bastante utilizado como táxi. Na foto, turistas circulando de rickshaws, né? Em Pequim, que é a capital da China, em 2013. E aqui vamos estar iniciando, né, as atividades agora, certo? Observe as fotografias dos meios de transporte e faça o que se pede. A. Escreva o nome dos veículos nas linhas abaixo das fotografias. Vocês vão colocar o nome aqui dos veículos. B. Circule os veículos que você já utilizou. Atividade 2. Leia os textos a seguir e faça o que se pede. Então, vocês vão fazer a leitura do texto 1 aqui, ó. Aos 4 anos, andei pela primeira vez em automóvel, uma espécie de banheira enorme, com 4 rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tombo, pois fomos a louca velocidade de 25 km por hora. Texto 2. Cada vez mais moderno e anguloso, o formato dos carros vem passando por uma reformulação completa. E muito disso se deve à evolução da aerodinâmica. Agora, o que vocês vão fazer? No A. Associe as fotografias a seguir aos textos 1 e 2. Coloque o número do texto no quadrinho correspondente, certo? B. Escreva um pequeno texto explicando como você identificou o veículo do texto 1 e o do texto 2, certo? Atividade 3. Observe a fotografia a seguir e leia a legenda. Então, vocês vão estar observando aqui, né, a fotografia, que é a Rua 15 de Novembro, em São Paulo, no ano de 1900. Agora, responda. Quais são os meios de transporte que aparecem na fotografia acima? Esse é no A. B. Quais desses meios de transporte são utilizados ainda hoje no lugar onde você mora? E, última folha aqui, né, na página 228, outras atividades aqui. Encontre no diagrama abaixo os nomes dos meios de transporte. Então, vocês vão estar encontrando aqui no diagrama. Agora, complete a tabela a seguir com os meios de transporte que você encontrou. Meios de transportes terrestres serão colocados aqui, os meios de transportes aéreos e os de transportes aquáticos, certo? Aí, então, qualquer dúvida que for surgindo, eu explico novamente, certo? A leitura desse capítulo, né, o texto é muito extenso, então eu precisei gravar 2 vídeos, né, certo?